Todo pai e toda mãe querem proteger seus filhos. Isso é natural, é amor, é cuidado. Mas existe uma linha muito delicada entre proteger uma criança e impedir que ela desenvolva autonomia emocional. Muitos comportamentos que parecem carinho, preocupação ou proteção podem, sem perceber, criar filhos emocionalmente inseguros, dependentes e com dificuldade em lidar com a vida no futuro. E isso quase nunca acontece por maldade. Na maioria das vezes, acontece por medo. Medo de ver o filho sofrer, medo de errar na criação, medo de não estar presente o suficiente. Só que quando a criança cresce sem aprender a enfrentar pequenas frustrações, tomar decisões, desenvolver confiança em si mesma ou lidar com emoções difíceis, ela pode crescer acreditando que sempre precisará de alguém para se sentir segura. E é aí que começa a dependência emocional. Segundo especialistas em desenvolvimento infantil, crianças emocionalmente dependentes tendem a apresentar mais insegurança, medo de errar, baixa autoestima e dificuldade para construir relações saudáveis no futuro. Neste vídeo, vamos aprender como certos comportamentos dos pais podem favorecer essa dependência emocional, mesmo sem intenção, quais sinais merecem atenção e, principalmente, como criar filhos emocionalmente fortes, seguros e independentes, sem perder o vínculo afetivo. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para outros pais. A dependência emocional infantil acontece quando a criança desenvolve uma necessidade excessiva de validação, proteção ou aprovação para se sentir segura emocionalmente. Ela sente dificuldade de agir sozinha, tomar pequenas decisões, enfrentar desafios ou lidar com frustrações sem apoio constante. Alguns sinais importantes merecem atenção: medo excessivo de ficar longe dos pais, dificuldade de tomar decisões simples sozinho, insegurança exagerada e incapacidade de lidar com pequenas frustrações sem ajuda. Além disso, comportamentos regressivos também podem aparecer, como voltar a agir como bebê, pedir ajuda para tarefas que já sabia fazer ou demonstrar sofrimento intenso em pequenas separações. É importante entender que vínculo saudável não é dependência. E ao se tentar remover todos os obstáculos da vida da criança, podemos impedir justamente aquilo que ela mais precisa desenvolver: a autoconfiança. Quando os pais fazem tudo pela criança o tempo inteiro, resolvem todos os problemas, evitam qualquer desconforto ou não permitem erros, a mensagem emocional transmitida pode ser o oposto do que se deseja. Você não consegue sozinho, o mundo é assustador, você precisa de mim para tudo. Com o tempo, a criança pode começar a duvidar da própria capacidade. Segundo especialistas em desenvolvimento emocional, isso pode aumentar a insegurança, ansiedade, medo de errar e dificuldades sociais. Crianças precisam de apoio emocional, mas também precisam de espaço para crescer. De maneira prática, vamos falar de 6 atitudes que podem estimular essa dependência emocional nos filhos. A primeira delas, fazer tudo pela criança. Vestir, organizar, resolver conflitos e impedir qualquer dificuldade pode parecer cuidado, mas enfraquece a autonomia. A criança precisa experimentar, tentar, errar e aprender, mesmo que seja mais demorado. A segunda delas é não permitir frustrações. Toda vez que os pais tentam evitar qualquer tristeza ou desconforto, a criança perde oportunidades importantes de desenvolver resiliência emocional. Frustração faz parte da vida. Aprender a lidar com ela é essencial para a maturidade emocional. A terceira, transmitir medo o tempo inteiro. Frases como "cuidado, você vai cair, não faz isso" ou "isso é perigoso" podem ensinar a criança a enxergar o mundo como um lugar ameaçador. A proteção ela é necessária, mas excesso de medo mina a autoconfiança. A quarta, sofrer exageradamente nas separações. Quando os pais demonstram sofrimento intenso ao deixar a criança na escola, ou em atividades, ou com outras pessoas, ela pode interpretar que se afastar é algo perigoso ou errado. E muitas vezes passa a sentir culpa por desenvolver independência. A quinta, tomar todas as decisões pela criança. Escolher tudo o tempo inteiro impede o desenvolvimento da autonomia emocional. Pequenas escolhas ajudam a criança a construir confiança, responsabilidade e senso de identidade. E por fim, a sexta, resolver imediatamente todas as demandas. Quando a criança nunca precisa esperar, lidar com limites ou tentar resolver algo sozinha, ela pode crescer emocionalmente intolerante à frustração e excessivamente dependente dos outros. Criar filhos emocionalmente fortes é uma missão e um desejo de todos nós, pais e mães. E isso não significa criar crianças frias ou desapegadas demais, mas criar crianças que saibam que são amadas, mas que também se sintam capazes. Para isso, existem atitudes simples que ajudam muito nesse processo. Conversar sobre as emoções, ensinar a criança a identificar os sentimentos, estimular a empatia, permitir amizades e interações sociais.
criar um ambiente acolhedor e seguro para essa criança. Tudo isso fortalece a inteligência emocional infantil. Outra atitude importante é validar emoções sem resolver tudo imediatamente. Às vezes, a criança não precisa que os pais eliminem a dor. Ela precisa sentir que não está sozinha enquanto aprende a lidar com ela. Então, frases como: "Eu sei que isso foi difícil, você consegue tentar mais uma vez? Estou aqui se você precisar", fortalecem segurança emocional, mas sem criar uma dependência excessiva. Talvez um dos maiores desafios da parentalidade seja exatamente esse: amar profundamente sem prender emocionalmente. Aprender a se tornar menos necessário faz parte da criação saudável. E isso não enfraquece o vínculo entre pais e filhos, na verdade, fortalece, porque crianças emocionalmente saudáveis não são aquelas que nunca se afastam dos pais, são aquelas que sabem que podem explorar o mundo porque possuem uma base emocional segura para voltar. O verdadeiro objetivo da criação não é fazer os filhos precisarem dos pais para sempre, é ajudá-los a acreditar que conseguem caminhar sozinhos. Muitos adultos emocionalmente inseguros foram crianças que cresceram sem espaço para desenvolver autonomia emocional. Todo pai e toda mãe erram, mas quando existe disposição para aprender, ajustar e evoluir, o ambiente emocional da criança também muda. Filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais emocionalmente disponíveis, acolhedores e conscientes da importância de ensinar autonomia com amor. Porque proteger um filho não é impedir que ele enfrente a vida, é ajudá-lo a acreditar que será capaz de enfrentá-la. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Amor também é ensinar autonomia. E compartilhe esse conteúdo com outros pais e mães.